Mas como nós anunciamos, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Cristiano Camargo. Cristiano, quero deixar esse espaço aberto aqui para você, agradecer pela disponibilidade de estar aqui para que a gente possa falar um pouco de política, a gente possa falar um pouco das eleições de 2024, mas principalmente que a gente possa falar um pouco de pessoas que se colocam à disposição para ajudar outras pessoas, né? E você, eu vejo isso em você, sempre tenho acompanhado a sua trajetória desde lá de trás, de vereador, aquela correria toda, e a gente fica feliz e aprendeu muito com você nessa lida diária aí, principalmente junto às instituições e junto aos grandes líderes, né? Principalmente pelo professor que você teve. Então, nós temos que estar do seu lado para a gente aprender um pouco daquilo que o seu Dito Rocha passou para você, e a gente fica feliz em saber que você continua se colocando à disposição. Aquilo que a gente aprende, a gente tem que repassar. E é o que você está se colocando à disposição para fazer. Aquilo que você aprendeu, você colocando à disposição do seu povo em Pardinho. Seja bem-vindo e o nosso boa tarde. Obrigado, Frajola. Desejar uma boa tarde para você também. Um prazer imenso poder estar aqui no seu estúdio na cidade de Conchas, uma cidade que tem meu carinho, tem o meu respeito. Tenho vários amigos aqui. Cumprimentar toda a sua equipe aqui no estúdio. Cumprimentar todo o pessoal que acompanha a sua plataforma digital, seja no YouTube ou aqui pelo canal do Facebook. Em especial os amigos da região, mas mais carinhosamente ainda para o nosso povo de Pardinho. Uma alegria estar aqui com você e poder falar de política, poder falar do futuro da minha cidade. Ela que vem atravessando aí momentos difíceis no cenário político e que eu acredito muito nisso mesmo, Frajola, que tudo que a gente aprende a gente não tem que guardar pra gente tem que repassar. E na vida pública é isso, tudo que a gente colhe de informação, tudo que a gente colhe de conhecimento é para trabalhar e transformar esse material em bem-estar para a cidade que a gente vive e para o ser humano. E é isso que a gente quer fazer. Eu acredito que quem está na vida pública, assim como eu, você ali no município de Pereiras também, nós temos a obrigação de respeitar a opinião das pessoas em um determinado ponto, mas nós temos a obrigação também de colocar o nosso nome a disputas eleitorais para que a população possa ter prerrogativa de escolha. Então não é porque um está lá que o outro não pode entrar. Então eu acho que isso é o normal da política. Nomes podem ser apresentados e eu acho que o que vale é a discussão de bons projetos e de boas uniões que possam ter na política. E a gente fica feliz por isso, né? Porque a gente vê muito, o pessoal, não, mas tem que ter histórico, tem que ter um cacife, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter dinheiro para entrar na política. E às vezes muitas pessoas esquecem que não, que a pessoa para estar na política, ela tem que ter apenas força de vontade e se colocar à disposição em servir. Então, se você se coloca à disposição para servir, não para ser servido da política, que tem muitos aí, os profissionais que querem se servir da política. Então, esse é o problema e por isso que, às vezes, o nosso estado caminhou aí para caminhos tortuosos, o nosso país caminhou, vários municípios caminham ainda por caminhos tortuosos quando esses agentes públicos, né, eles querem se servir da política. Mas quando a pessoa entende que é muito mais gratificante a gente usar essa ferramenta para servir um maior número de pessoas, que eu como cidadão, você como cidadão, a gente pode servir, pode ajudar uma pessoa, um vizinho, um amigo, às vezes uma rua, né, um bairro, mas a gente, quando a gente tem a oportunidade de estar na vida pública, você consegue ajudar, você consegue ser útil a uma cidade inteira, a um estado inteiro, a um país inteiro. Então é isso que as pessoas precisam entender. Quem se coloca à disposição para servir deve ter carta branca, sim, na política. E a gente vê, a gente acompanhou sempre você e sabe dessa determinação que você tem, sempre vindo de origem humilde, assim como a gente, mas se colocando junto aos grandes trabalhadores, aos grandes homens que se colocam à disposição aí, das populações, seja do estado, do país ou dos municípios da nossa região. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Cristiano, eu te conheci no PSDB, eu te conheci fazendo parte de um governo que era referência em Pardinho. E hoje você veio para o Republicanos. Eu gostaria que você falasse um pouco qual foi o resumo dessa sua passagem pelo PSDB e por que hoje você está no Republicanos.
Frajola, primeiro, quando eu iniciei a minha vida pública, lá em 2007, a convite do saudoso prefeito, nosso amigo, um professor mesmo, assim como você fala, o nosso saudoso Dito Rocha, eu me filiei em 2007, primeiro pelo PMDB. A minha primeira candidatura em 2008, ali nos meus 18 anos, eu acabei não vencendo a eleição de vereador em Pardinho e eu estava filiado ao PMDB, perdão. E a minha trajetória começou logo depois de 2008. Teve ali aquele embate histórico entre o finado Dito e o finado Fião. O Fião estava na prefeitura, foi reeleito prefeito de Pardinho naquela ocasião e o seu Dito perdeu aquela eleição para ele. O nosso grupo não ganhou a eleição. De lá para cá eu vi que realmente era isso que eu queria, mas aí entra nessa história de a gente poder ter uma história, uma trajetória. Eu comecei a ver as dificuldades e aonde eu tinha errado na minha campanha de vereador. Por que eu não consegui ganhar o voto do seu João ou da dona Maria? E aí eu comecei a ver as dificuldades que eu tive. Então eu falei, poxa, para mim ser um bom vereador, eu primeiro preciso se preparar para ser um bom candidato. E aí nisso eu procurei o seu Dito algum tempo depois, logo ali, depois de 2008, já se iniciou o novo mandato do ex-prefeito Fião também, que ele tinha sido reeleito. E eu fui fazer uma visita de cortesia lá na casa do seu Dito. Falei, seu Dito, o senhor perdeu a eleição, mas eu acredito muito no senhor, acredito que o senhor tenha que voltar no futuro. E eu vim pedir um favor para o senhor. Eu entendi que para ser um bom vereador, ou um bom vice, bom prefeito, seja lá qual cargo for, a gente precisa ter um bom preparo. E eu quero ser um bom candidato em 2012, nas próximas eleições. Ele até falou, poxa, Cristiano, mas acabamos de sair de uma eleição, você já está pensando na outra? Eu falei, eu duvido que o senhor não. Mas aí nesse momento ele falou, Cristiano, me dá uns dias aí, eu estou conversando com os amigos. Naquela época, o João Cury, ex-prefeito de Botucatu, tinha sido eleito pela primeira vez prefeito de Botucatu, estava afiliado ao PSDB também. E aí, numa viagem que o Dito e o João Cury foram juntos, eles me levaram para São Paulo e eu conheci aí, vamos se dizer, o primeiro político tirando o escalão municipal, que no caso seria os políticos da nossa região e da minha cidade, que foi o saudoso também, ex-prefeito de São Paulo, foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Meio Ambiente no governo do Geraldo Alckmin, que era o Bruno Covas. E o Bruno era deputado estadual, ele liderava ali uma ala da juventude do PSDB. O Dito me apresentou ao Bruno e o Bruno me deu uma oportunidade de fazer política e aprender um pouco mais sobre política a nível estadual, nacional e até mesmo para que a gente pudesse chegar no nível municipal com mais engajamento dentro da juventude do partido que era no PSDB. Então eu me filiei ao PSDB e dali trilhei um caminho. Em 2012 eu fui eleito e graças a Deus fui o mais votado. Na época foi até uma questão bacana que o ex-vereador também, ex-presidente da Câmara, meu amigo Gordo, Rivaldo, deixar um abraço para ele aqui, nós tivemos ali na última eleição de 12, foi de 90 dias. E a gente ali na correria, a gente começou a ver o seu Dito enfrentando o adversário na época. O Fião era o prefeito, mas apoiando o então vice dele na época, o seu Napoleão Corulli. E a gente começou a deixar um pouco no finalzinho da campanha nossa de lado de vereador para poder falar um pouco mais do Dito naquela eleição, para poder levar ele até a vitória. E aí no final de tudo, no resultado de 2012, nós tivemos uma votação de 265 votos e empatamos em primeiro lugar. Então a trajetória foi isso. Comecei na juventude do PSDB, fui eleito a primeira vez em 2012 pelo PSDB, ocupei a presidência da Câmara naquele mandato também. Depois fui reeleito em 2023 com a maior votação do município também naquele pleito, 323 eleitores confiaram em mim, me tornei presidente da Câmara novamente e aí em 20, toda uma articulação do grupo, toda uma articulação do pessoal, eu acabei sendo aí escolhido pelo pessoal do grupo, conversei, dialoguei ali ao longo do meu mandato de vereador, lógico, sempre trabalhando pela população. O principal foco do meu mandato junto do ex-prefeito Dito era trabalhar pelo povo, mas você sabe como que é a política. A gente acorda cedo e dorme tarde, e a gente acaba fazendo ali as articulações que precisam ser feitas. Ninguém é prefeito sozinho, ninguém é candidato sozinho, ninguém é candidato de si mesmo. E ali nos bastidores da política, nesses 4 anos, fui me articulando e cheguei ao posto de ser o candidato a prefeito em 2020, do grupo liderado aí até então pelo nosso saudoso prefeito Dito Rocha. E aí agora entra um novo momento. Sempre fui muito fiel às bandeiras, principalmente pela minha candidatura que foi em 2020, pela história do Dito, pela minha história junto dele no município, pelo PSDB, mas a gente sabe que a nível nacional nós vimos aí
tenho grandes amigos dentro do PSDB, que são pessoas de referência no partido a nível nacional, contribuíram com o desenvolvimento do país, do nosso estado de São Paulo, da região, mas a gente sabe que o partido tem que ter é como a casa da gente, tem que estar sendo favorável e acolher a gente bem. E ao longo do tempo, acho que isso é uma coisa que as pessoas têm visto a nível nacional, estadual, o PSDB foi se fragmentando naquilo que se dizia lá na sua fundação, né? E hoje, depois de muita conversa, mais uma vez agradecer de estar aqui falando como pré-candidato já, a gente está 1 ano e meio aí das eleições, mas eu vejo que cada vez mais o cenário político tem ficado mais rápido, né? Eu vejo que a gente está articulando, conversando, falando com pessoas, pensando no pleito de 2024, mas hoje a gente vê que a grande mídia também já está falando lá da eleição de 2026, né? Mal acabou a eleição presidencial esses dias e já estão falando de 2026, então está muito rápido. Internet, meios de comunicação estão deixando tudo mais rápido, e isso não é diferente na política. Frente a isso, frente aos os diálogos que eu estou tendo na sociedade em Pardinho, conversando com o povo na rua, ouvindo a sociedade, ouvindo o apelo dos amigos que estão com a gente, eu quero agradecer todo o grupo que me apoiou na campanha. Um ou outro a gente sabe que é normal, às vezes, tá mais contente com aquele ou com o outro, algum estava junto, pode não estar, isso é do jogo político, é do cenário, é do momento. Mas a grande maioria do grupo político que me apoiou na última eleição está firme comigo, novos amigos estão chegando, novas lideranças políticas do município de Pardinho. Eu tive essa prerrogativa de se aproximar, fiz questão de se aproximar porque eu acho que Pardinho está vivendo um momento delicado. E dentro de todo esse cenário, conversando com uma parceira que me apoiou, que é o partido do qual você faz parte também, que é o Republicanos, e aí até quero deixar um atento aqui, Frajola. Eu sei do seu trabalho no Republicanos quando ele era PRB, antes mesmo de ser Republicanos. Então as pessoas talvez querem desconcertar, só dizer, tá indo porque é o partido do governador. Não, eu acho que a gente tem que entrar num lugar que a gente se sente bem. Eu me sinto bem, você é meu amigo, tenho visto amigos da região entrar no Republicanos, e isso faz bem pra gente. Mas lógico, é importante ter o governador do estado no partido, mas mais do que o partido é o que nós podemos fazer pelo nosso município. Mas dentro da questão partidária, o partido que mais se aproximou daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente acredita é o Republicanos. Então tomei uma decisão conjunta de algumas pessoas, conversando com a família e amigos, e decidi que para esse novo momento, para essa nova eleição que vai se aproximar em 2024, o Republicanos é um partido que simboliza para a gente aí um ponto positivo para que a gente possa chegar lá na frente e ser vitorioso com fé em Deus, lógico, e com a união de pessoas do bem. Então nós estamos ouvindo aí o Cristiano Camargo. Cristiano Camargo, ali da cidade de Pardinho, falando um pouco aí da sua trajetória, né, política, né, como ele iniciou essa sua veia, né, de estar se colocando à disposição da população. E você que está nos acompanhando aí, você pode compartilhar aí para que o maior número de pessoas aí tenha acesso a esse bate-papo, porque nós vamos tentar espremer o homem um pouquinho aqui para ver se ele fala mais alguma coisa que já possa trazer para o cenário agora a disputa de 2024. Mas antes disso, Cristiano, você antes de ser candidato a prefeito na última eleição, antes de ser hoje pré-candidato contra o atual prefeito que se encontra lá, você foi vereador e fiscalizou, fez muito bem o seu papel, além de legislar, além de facilitar a vida das pessoas através de leis, de requerimentos, de indicações. Então você viveu a história administrativa de Pardinho, além de acompanhar ali pessoalmente o seu dito durante a gestão. E como você, como cidadão ali de Pardinho, vê todo esse histórico que nós tivemos aí, tivemos com o Fião, tivemos com o seu dito, era uma disputa saudável, tá? Onde a gente sabia que era o grupo do Fião e o grupo do dito, mas pessoas que amavam Pardinho, pessoas que queriam o melhor para Pardinho. Independente de qualquer coisa, a briga era por um só objetivo: eu consigo fazer mais. Então, o fundo era esse, era aquela briga de quem conseguia fazer mais, quem conseguia melhorar mais a vida das pessoas. Nesses últimos anos, a gente viu, até com tristeza, o que aconteceu em Pardinho. Você não estando na vereança, mas como cidadão ali. Foi vergonhoso os escândalos que a gente acompanhou e até divulgou de Pardinho, de coisa que não era nada republicana, de ações que não eram republicanas.
ações de benefício próprio, servidores ali que foram envolvidos numa grande teia, né? Onde todo mundo achou que, olha, já que todo mundo está fazendo, vamos fazer também que não dá nada. Então foi vergonhoso aquilo. Pessoas que até então nunca tinham participado desses esquemas asquerosos acabaram se deixando levar e deu nisso que a gente vê hoje. O município de Pardinho, onde a gente vai, o pessoal fala, lá é aquele pessoal lá dos pneus, é o pessoal dos tênis, é o pessoal lá da caixa de som, né? É o pessoal que fazia as compras lá, que tirava dinheiro da casa amiga para comprar coisa para o pessoal. Então ficou feio. Então como você viu essa situação e essas ocorrências que vêm denegrir não só a imagem da gestão que está lá, mas a imagem da política em si? Frajola, eu acho que, resumindo em uma palavra só, o sentimento foi o que você falou, é tristeza. As pessoas, eu acho que são movidas, às vezes, por alguns instintos de maldade. Não na sua grande maioria, pelo contrário, eu acredito que a grande parte da população são pessoas de bem. Eu tenho um pensamento comigo que quando o mal perpetua por muito tempo, não é certo. Isso tudo tem um tempo. Eu falo que o mal ele tem um tempo. Talvez para refletir, para que as pessoas possam comparar que aquilo não deu certo, mas que ele dura para sempre, não. Sempre vai ter ali a maioria de pessoas de bem que vão refletir de qualquer ato ou de qualquer ação que fez, e essas pessoas de bem vão passar a dominar o cenário e voltar a trazer prosperidade e paz. Mas como cidadão é esse, o sentimento é de tristeza, porque algumas pessoas até me abordam na rua, não tenho que negar isso. Ô, Cristiano, tá contente por tudo que está acontecendo? E eu claramente sou sincero, não porque estou aqui na sua frente, mas eu acho que eu posso falar, eu sei que você é um homem de fé, eu também sou. Às vezes a gente acaba não sendo exemplo de homem, de religião ou independente de crença, mas eu dentro de mim sei da fé que eu tenho em Deus, que a gente tem tudo para atravessar e é Ele que rege. Às vezes a gente tem um plano para a gente, mas quem escreve a história da gente mesmo é Deus. E eu falo claramente, eu posso mentir para o homem, mas para Deus eu não minto, então é um sentimento meu. Eu falo claramente, não estou feliz. Deixar de disputar, deixar, como eu falei aqui agora há pouco, de colocar meu nome à disposição, seja em quantos pleitos forem aí, eu não vou deixar. A gente sabe que na política é assim, nós temos time, nós temos grupo, às vezes aquele cara tá lá, e é como você falou que foi aí quase 45 anos. Eu me lembro muito bem que você foi me entrevistar na minha casa quase há 4 anos atrás, aí na pré-campanha, e você falou qual era o meu sentimento de poder ser o sucessor do Dito. E eu lembro claramente uma resposta que eu lhe dei, que não era o peso de ser sucessor do Dito, era o peso de suceder as gestões do Dito e do Fião naquele momento. Porque eu, particularmente, sempre fui um apoiador do Dito. Acreditei que ele poderia desenvolver mais, mas você deu um exemplo claro. Sempre foi a disputa do quem pode fazer mais pelo nosso povo, que era sadia. E é isso que tem que ser. E hoje a gente fica triste de ver que eu falo para algumas pessoas, as pessoas até ouço de bastidores lá que o então chefe do executivo hoje lá bate no peito, que o ano que vem vai fazer isso, vai fazer aquilo, que qualquer coisinha agrada, que não adianta fazer muito também, porque no passado eu como vereador atuando ao lado do Dito fizemos um monte e não ganhei a eleição, mas eu acho que isso é brincar com as pessoas. Eu acho que por mais que ele tenha condições financeiras, e eu acho que não é isso que leva a vencer uma eleição, ele tem que entender que responsabilidade com as pessoas e pior, a confiança. A confiança não tem preço. A pessoa pode pegar isso ou pegar aquilo de uma pessoa, mas se ela não confia, ela pega desconfiada. Então, assim, ele teve a confiança de uma parte do eleitorado, ele teve a confiança de pessoas que se uniram a ele não ganhou sozinho. A gente viu que ali nos 3 primeiros meses, e aí, Frajola, agora cada vez mais se aproximando do pleito eleitoral, a convite de você e outros que podem nos convidar, a gente tem que começar a abrir aquilo que a gente pensa. Tem gente que está sendo indagado a falar. Mas eu nunca gostei daquele campo do quanto pior, melhor. É onde eu vivo. Algumas pessoas falam, mas você é daqui, e quem não é de lá, Frajola, que não nasceu como eu, a gente tem que ter mais respeito ainda. Porque o cara tinha um mundo para escolher. O cara podia morar em outro país, podia morar em outro estado, podia morar numa cidade da região, mas não, ele escolheu viver com a gente em Pardinho. Então, além dos filhos naturais, como eu sou de Pardinho, as pessoas que escolhem lá para viver têm que ter mais respeito ainda, se for ver. Porque ele tinha qualquer lugar do mundo para ir e ele escolheu viver com a gente. Então eu acho que talvez ele traiu essa confiança que não é dinheiro e não é bater na costa ou dar isso ou aquilo para as pessoas que vai ganhar de volta.
Ele teve a chance, teve a confiança, mas ele perdeu uma coisa que para mim é fundamental, que é a confiança. Então a gente fica triste disso. E frente a isso, lógico, a gente se fortalece como cidadão, se fortalece como agente político. Eu não parei de atuar na política, sou agradecido imensamente pelo reconhecimento que eu recebi do deputado federal Arnaldo Jardim para poder atuar como assessor parlamentar dele. Andei pela região, levei o nome dele, ele ajudou Pardinho por diversas vezes. O próprio Republicanos, através da Silvana e do Joel Neto, tem uma verba de 9 milhões e meio quase, que era para a construção de uma nova escola, uma nova creche, a reforma da nossa escola Ernestina Nogueira César, que até hoje nada aconteceu. Né? A gente tem a creche do bairro Maristela, tudo parado. Então a gente vê que as pessoas estão lutando, que nem às vezes a gente vê crítica de alguns políticos que estão no mandato, e é natural do jogo político. Eu não me preocupo com qualquer falácia ou qualquer posição política de alguém lá de Pardinho. Por quê? Porque é do jogo político. Eu acho que quem ganha e quem perde a eleição é o povo. Quando o povo decide que vai dar uma oportunidade para alguém, eles vão lá na urna e confiam isso na gente. E a nossa obrigação é pôr o nome. Mas eu vejo que isso que não aconteceu. Né? Independente do dito e do fião, a gente tem que ter um compromisso, tanto eu quanto o atual prefeito hoje. Qual era o compromisso? Manter e desenvolver mais o município. Agora o que a gente vê é voltar para trás. Talvez você entra na página da prefeitura, Pardinho é uma, mas você anda na rua, na realidade, ouvindo, e quando você falou da gente poder ser um prefeito, ser um vereador, ser um vice-prefeito para servir mais a população, é uma verdade, Frajola. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu tenho conversado com alguns amigos agentes políticos, aumentou a frequência, e não estou falando mal aqui, aumentou a frequência de pessoas me procurarem em casa para poder ajudar em determinada situação, principalmente na área da saúde. Então por que é isso? Porque talvez a pessoa fala, poxa, naquele tempo tinha. Será que ele não consegue nos dar uma solução? Às vezes a pessoa é leiga e fala, poxa, será que ele não consegue ajudar? Mas infelizmente eu não estou funcionando, né? Por quê? Não é, às vezes, a culpa de quem está ali como coordenador, do próprio servidor. Pelo contrário, eu quero parabenizar os servidores da nossa prefeitura, sem exceção. Tanto os coordenadores que foram escolhidos, a grande maioria, todos os nossos servidores, porque se não fosse ele também, se não fosse os nossos servidores, a coisa poderia estar pior. Se não fosse ele arregaçar a manga ali, levantar cedo e fazer o serviço para a população, talvez a prefeitura tivesse de outro jeito e o município pior ainda. Então, Frajola, o sentimento é de tristeza, mas de esperança, porque eu estou tendo a união de pessoas do bem. Uma das minhas bandeiras na eleição passada, junto com um cara que eu quero deixar meu agradecimento, que caminhou ao meu lado, acreditou para que a gente pudesse caminhar junto, que é o Raul. O Raul, ele está aí, a gente está conversando, estamos tendo alianças políticas que podem acontecer, mas ele não fora do jogo para poder ajudar, para poder incentivar outras pessoas. Daqui uns dias vai estar assumindo aí a presidência do Partido dos Progressistas, até uma aliança bacana, porque o Republicanos tem muita proximidade com o Partido Progressistas. Então a gente estava conversei com outros amigos, mas mais do que isso, Frajola, eu tenho conversado com as pessoas na rua. Né? E a gente vê lá, não sei se você tem acompanhado as sessões da Câmara, onde os vereadores... não dá nem para saber se é oposição, situação, se é centro, porque está tão difícil para os vereadores de Pardinho se posicionarem frente a tudo que acontece no Executivo, é tanta demanda para eles, que às vezes as pessoas entendem errado, mas eu quero deixar aqui um parabéns para os vereadores que estão lutando, na sua grande maioria, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com mais acesso, outros menos, mas estão trabalhando, estão lutando pelo povo, e a gente vê eles falarem lá, né, que o prefeito cita que está com 80% de aprovação. Mas eu acho que talvez ele não tenha caminhado a pé como eu tenho caminhado pelas ruas. Ele talvez esteja só andando de carro, andando num veículo que talvez não era nem para estar na mão dele. É um veículo que nós ganhamos na gestão passada, que era destinado à área da saúde. Foi uma verba que o Arnaldo Jardim mandou para a gente, destinada a ficar na nossa unidade mista de saúde, e hoje serve de carro de gabinete para ele. Mas é uma responsabilidade dele, não sou eu que vou julgar ele, pelo contrário, já não o apoiei. Agora ele está dando a prova que não merece mais uma vez ter o apoio, mas pior do que isso, o apoio de quem confiou nele. Então a gente tem andado pela rua e conversado com as pessoas, e é esse o sentimento de esperança que leva a gente a poder falar que é pré-candidato. Viu, você estava falando a respeito da Câmara de Vereadores. Deu os parabéns aqui para os vereadores. E a gente tem visto ali que os vereadores eles têm passado ali um grande perrengue, né? Teve interferência até da justiça nas decisões ali dos vereadores, tem processos ali que estão parados, né? Hoje, os vereadores, você já esteve lá. Esses procedimentos acaba intimidando e acaba até deixando os vereadores até desanimados em cumprir o seu papel de fiscal?
Frajola, eu tenho visto assim, eu tenho um pensamento comigo da época que eu fui vereador e eu nunca escondi e ficou notório para todas as pessoas que a gente ganhou conhecimento por poder caminhar com alguém que tinha conhecimento. Eu brinco que o dito foi tão bom para mim que eu aprendi os erros e principalmente os acertos para que a gente pudesse seguir na vida pública. Mas eu vejo assim, eu tinha logicamente uma vida diferente do que os vereadores têm hoje. Além do dito ser um homem trabalhador, um cara honrado, que lutava diariamente pelo desenvolvimento do município, eu tinha ali carta branca para poder atuar ao lado dele, lógico, respeitando os limites. Nunca fiz nada do que não coubesse a mim chegar a ele e falar, seu Dito, posso colaborar no seu desenvolvimento, posso pedir uma verba para tal área que o senhor acha? Não é aquele pedido de verba assim, Frajola, eu acho que você sabe muito bem disso, que você está no meio político. Ganhar por ganhar. Você tem que ganhar lá para recuperar a rua que está precisando, você precisa recuperar um prédio que está deteriorado. Agora essa história de dizer, eu ganhei, mas nunca vem, não adianta nada. Né? Esse negócio de pegar o carro e ir lá, estou aqui também, eu sei vir, lógico, o prédio não sai do lugar, mas eu quero de fato que venha as verbas. Então assim, eu tive talvez um momento diferente, mas o que eu vejo deles hoje é uma demanda, e por isso eu parabenizei aqui na sua maioria, lógico, que nem eu falo assim, não estou fazendo politicagem aqui. Né? A gente está vendo, a população está vendo quem está trabalhando de fato lá. Né? Não estou aqui para criticar se um fala mais, outro fala menos. Às vezes as pessoas julgam que ele não fala, mas às vezes ele está atendendo a base eleitoral dele ali, a gente não sabe. Né? Talvez ele prometeu ali na hora da campanha eleitoral, fez um compromisso com o eleitor dele que ele ia ser daquele jeito, mas que quando o cara precisasse ele ia atender de outra forma. Então cada um tem um jeito de atuar. Mas hoje eu vejo que do tempo que eu fui vereador para hoje, eu falo uma frase para todo mundo. E me perdoe se eu estiver errado. Quanto pior o prefeito, mais a Câmara trabalha. Porque é isso, se o prefeito for parceiro, chamar a Câmara para o diálogo, e é isso que eu sempre preguei, que tanto eu quanto o prefeito atual teria que ter uma responsabilidade gigante com a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque nós fomos vereadores. O Dito Cufião nunca foi vereador. Eles sempre foram prefeitos, eleitos, e nunca passaram pela Câmara de Vereador. Dizer que eles não conheciam? Conhecia, mas nós não. Nós fizemos parte de uma gestão, eu fui vereador 2 vezes e o atual prefeito foi uma. Então, quer dizer, eu sei o funcionamento da Câmara. O cara não ter respeito que ele não tem com os vereadores hoje é jogar fora o tempo que ele ficou lá também. Então, eu acho que é isso. A gente vê que, infelizmente, a administração não anda, as coisas que são decididas de noite, no outro dia cedo já não vale mais, e ainda acabam querendo vender um mundo cor-de-rosa que não existe lá no município. E não é essa fala de opositor. Mais uma vez eu falo para você, é o sentimento que eu estou transmitindo de muitas pessoas, que não citando o nome, porque infelizmente aquela história que não, quero mudar, não quero ter perseguição. Pelo contrário, isso de certa forma aumentou para o povo se sente perseguido. A gente sabe de cargo de confiança que se um munícipe coloca uma postagem indignado, o cara vai na casa do cidadão, por que você pôs isso? Se pôs é porque está tendo algum problema. Se estivesse bem, não ia pôr. Né? Tem aquele ditado, né? Se está ruim, tem que pôr. E se estiver certo, não tem que falar, porque é mais que obrigação do que cumprir o papel. Prefeito ganha, vereador ganha e vice ganha. Não é de graça. Então a gente é servidor da população. Então eu vejo que a Câmara está fazendo isso, Frajola. Uma demanda jamais vista na história de Pardim. Né? Até eu faço aqui um parênteses para aproveitar o seu canal para me defender. Né? Uma vez um vereador quis falar lá, agora as comissões funcionam aqui na Câmara Municipal. Eu exerci 2 presidências na Câmara. Eu nunca fiz parte das comissões. No meu primeiro mandato, os 2 primeiros anos do biênio, eu fui primeiro secretário, não poderia participar de comissão. O segundo biênio, eu fui presidente. Fui reeleito, fui primeiro secretário dos 2 primeiros biênios. E tornei presidente novamente. Então eu nunca pude fazer parte das comissões, mas que elas estavam lá. E era função e prerrogativa dos vereadores da época poder chegar na gente e falar, vamos fazer esse negócio funcionar? Mas talvez era porque via que tinha um diálogo entre o executivo, por mais oposição que tem. Né? Nós sabemos os nomes polêmicos que nós temos lá no município, mas hoje até eles mesmos têm reconhecido que a gestão passada dava certo. E que se a gente tivesse vencido aquele pleito que está lá atrás, já vamos pensar no futuro, talvez tudo poderia estar diferente. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, a Rose Silva, e ela fala, realmente são poucos lutando pelo povo. O Maicon Soares aqui falando aí, grande Cristiano. E o Vismar falando, olha, Cristiano é um jovem lutando pela juventude de Pardinho na presidência da juventude. Foi um jovem lutando por Pardinho na presidência da juventude do partido. Me lembro muito bem naquela época. Sei que é sempre atuante em defesa do seu povo. Então, o pessoal aí, a gente agradece o pessoal que está compartilhando, o Benedito, o André também, o nosso muito obrigado. E continue aí compartilhando para que chegue aí ao maior número de pessoas.
Mas, Cristiano, a gente falando de conquistas, falando de realizações, eu lembro que você, o tempo todo, mesmo ali fora da política, sempre buscou meios para que o município fosse agraciado. Desses trabalhos, mesmo agora, a gente tendo aí outro gestor, o que vocês têm buscado? Oposição, certo? Os vereadores, você como liderança política, quais os deputados que têm atendido ali vocês, quem foi que destinou recursos, e esses recursos ficaram parados ou não foram aplicados da maneira que deveria ser para aquilo que foi destinado? É como eu falei, Frajola, só para dar um exemplo, no final da gestão de 2020, né, a gente, além da fatalidade da perca do dito por Covid, mas falando em conquista, é uma coisa que parece boba, mas nós ganhamos uma emenda de R$300 mil na época para comprar um caminhão. E foi licitado o caminhão, foi comprado. Porém, esse caminhão só seria entregue, é um prazo que a empresa tem, em janeiro de 2021, que no caso seria quando o atual prefeito iria assumir. E esse caminhão chegou. O caminhão chegou lá na prefeitura, o vereador Joel Neto, na época, adentrou o prédio público lá, teve até briga, né? Eu nunca vi ter briga para o povo entrar no prédio público, e aí até o vereador eleito pelo povo também teve problema, porque o cara entrou lá e não foi eleito na chapa na época. Ele foi lá, tirou uma foto para divulgar, me agradeceu até gentilmente lá, porque era uma verba que a gente tinha pedido ao Arnaldo. E infelizmente esse caminhão, Frajola, se você for lá hoje no município, ele está parado até hoje. Ele está lá no chassi, parado, não rodou, se rodou foi para tirar de um lugar para esconder em outro, e diretamente por povo, que era o que ele tinha que ser feito, usado para benefício do povo, ele não foi. Então isso dificultou um pouco, Frajola, eu sou sincero, a Silvana Floriano, que é assessora do deputado Marcos Pereira também, ela é cobrada diariamente, vamos dizer assim, mensalmente, para não ser tão taxativo, desses 9,5 milhões que eu estou falando. Então quer dizer, o deputado olha e fala, poxa, mas eu apoiei o município, você concorda que talvez, lógico, o prefeito tem que ter ali sua habilidade para poder conquistar o deputado e ele liberar a verba. Mas depois de uma coisa conquistada, o cara não executar, fala para mim, que assessor parlamentar consegue chegar num deputado e falar, viu, liberar mais? O cara fala, mas o que eu dei não está indo, o que eu dei não funciona. Então quer dizer, hoje até, usando aí uma prerrogativa, nós temos lá a possibilidade minha com o Arnaldo, da Silvana com republicanos, através do Marcos Pereira e tantos outros deputados estaduais, de poderem estar ajudando. Mas a gente fica impossibilitado. Eu vejo tanta cidade da região que eu passei como assessor do Arnaldo, poder a gente conquistar alguma verba, trazer algum benefício para o povo, e às vezes eu fico deixando a minha cidade descoberta. E às vezes é isso que eu quero falar, até aproveitar e pedir desculpa para a população, talvez, que entenda de outra forma. Não é que a gente não quer, mas não sou eu que executo hoje. O executor hoje é o atual prefeito. Trazer para ficar na gaveta, o deputado não vai deixar. Seja o Arnaldo Jardim através de mim, seja o Marcos Pereira através da sua liderança, Frajola, e da Silvana, do Joel Neto lá em Pardinho, seja o vereador Fernando Sucuri, que já foi N vezes para a Assembleia Legislativa, Rodrigo Costa, o Marcelo Dutura me acompanhou no Palácio dos Bandeirantes esse tempo para a gente cobrar algumas coisas, mas a gente chega lá, não adianta, tem um histórico. O cara não está executando isso, o cara não está fazendo isso, mas o que você quer mais? Pelo contrário, infelizmente a gente tem que falar aqui pro povo. Às vezes a gente ouve e fala, viu, mas que opositor que você quer levar mais? O cara já não está fazendo o que tem, já não consegue acabar o que ficou, e você ainda quer levar mais. Às vezes lá em cima eles até falam, viu, espera lá ver se o povo vai te dar a sua chance, aí você executa, porque o cara lá não dá. Então a gente fica triste por isso. Um exemplo que eu te dou, eu não tinha amizade nenhuma com o Itamar Borges, deputado estadual. Eu não tinha amizade nenhuma com ele. Ele é amigo pessoal do Arnaldo Jardim, que hoje tem aí a gente como parceiro, e do empresário da minha cidade lá, até um empresário significativo, preservando o nome aqui, porque eu sei que ele não gosta de louro, mas é um empresário. Eu passei a conhecer ele melhor. Ele mandou 5 coisas pra gente lá. Mandou caminhão, mandou trator, qualquer atitude que eu acredito que o prefeito tem que ter, Frajola. Tudo eu não consigo, mas eu vou destinar um vereador, um suplente de vereador, para dar um apoio para você. Se a gente não trabalha para o Itamar lá, e não é gestão minha, isso é uma prova de reconhecimento e gostar do povo. Ele mandou na gestão atual. Se não é eu unir uns amigos e trabalhar para o Itamar, não ia ter voto, o Frajola. Então quer dizer, é isso que a gente consegue como liderança política, trazer a confiança do povo. Não mandou aqui, não sou prefeito, eu falo, eu não sou vereador, mas esse deputado mandou.
Se for para me escolher qualquer outro aí só para fazer oposição, não adianta. Então eu escolhi esse que já mandou já. Então se ele mandou já, quem sabe ele não pode mandar no futuro. Então é isso. Até mesmo quem confiou e mandou alguma coisa, chegou na hora, ficou de lado. Não se resolveu, né? Mas agora nós vamos entrar mais na disputa eleitoral. A gente vê ali, você foi candidato, está contra o atual prefeito. Eu tenho percebido que existe um movimento ali para que o vice-prefeito, o Rildo, saia candidato. Nas conversas que a gente já teve com ele, a gente percebe que existe essa pretensão dele. Então hoje nós teríamos como pré-candidato ali o prefeito para a reeleição, o Rildo, pelo que a gente vê, existe esse desejo. A gente percebe que existe uma movimentação ali do presidente da Câmara, do Toninho, e até com meu amigo, com o Sérgio Vieira, que já foi candidato a ter lá em Pardinhos, né? A gente percebe que existe essa mobilização nos bastidores para mais um nome, né? E você? Hoje se trabalha muito, os vices de Pardinho sempre foram pessoas que somaram. Você, na eleição passada, veio com a chapa, com um vice muito bom. Hoje, a gente já ouve nos bastidores que já existe essa possibilidade de um nome estar se apresentando com você. Existe essa definição ou não? Frajola, existe a conversa sim. O Rildo Rocha, assim como a gente já citou lá no passado, ele foi meu patrão. O Rildo, eu trabalhei 5 anos na empresa dele. Lá atrás eu me lembro muito bem que alguns dias você me entrevistou como pré-candidato, entrevistou ele como pré-candidato e entrevistou o atual prefeito. Ele falou que não teria possibilidade nenhuma de se juntar ao meu grupo, deixou no ar que talvez poderia talvez ter uma conversa com o outro e acabou realmente ali no apagar das luzes ele tendo uma união com o atual prefeito, do qual ele hoje faz parte da gestão. Ah, tá atuando, não tá? Foi deixado de lado? Como diz, eu não estava lá para saber o acordo que eles fizeram na eleição, se foi só para juntar para ganhar e deixar ver o que vai acontecer. Tenho meu profundo respeito pela pessoa dele, como político não sou eu que vou julgá-lo, pelo contrário, a porta da minha casa está aberta para o diálogo com ele também, assim como estava no passado, e eu acabei não tendo a mesma devolutiva dele e do grupo que apoiava ele, né? Não de todos, alguns no meio do caminho eu tenho conversado, falou, eu defendia que pudesse ter conversado com você também, mas ali a maioria decidiu que não, depois acabou tendo a união, né? Mas ele ainda continua assim tendo o meu respeito. Não posso dizer da atuação política porque realmente ele ficou ali talvez nessa discussão que eles tiveram lá no início do mandato já um pouco bloqueado de poder atuar dentro da prefeitura, né? Não cabe a mim julgar, mas como político hoje, mostrando ou não atuação, o respeito como pessoa por ele acaba perpetuando. Então o campo está aberto, se ele quiser sentar, dialogar para a gente pensar o futuro, está à disposição tanto o grupo dele quanto outros grupos políticos. E dentro dessa possibilidade a gente sabe, tem outros nomes que foram líderes e são até mais líderes, eu acredito, que o próprio prefeito atual do ex-grupo do prefeito Fião. E hoje nós temos que ser sinceros. Se a gente ama Pardinho, não adianta a gente ficar alimentando a rivalidade que tinha antigamente, né? O Dito e o Fião, eles tinham a liderança deles e isso levaram eles a N mandatos. O Dito foi 6 vezes prefeito de Pardinho, o Fião foi 4 vezes prefeito de Pardinho, tiveram um momento deles. Eu falo que infelizmente, e falo com tristeza, porque a gente tem que lembrar das pessoas que vão embora com saudade e com coisa boa. O Dito com o Fião não consegue descansar porque a gestão está tão ruim em Pardinho que todo mundo fica lembrando das gestões dele. Tanto do Dito quanto do Fião. As coisas estão tão difíceis que as pessoas não deixam, como diz, o político nunca vai morrer porque tem um legado, mas a alma do cara talvez descansar. E frente a isso, Frajola, eu abri o diálogo com outras frentes, tenho aberto o diálogo com pessoas que já apoiaram o Fião no passado, tem uma liderança importante no nosso município que a gente tem conversado sim, eu não tenho que negar, né? Eu conversei muito com o Raul, que foi candidato a vice comigo. O Raul está comungando do mesmo pensamento que eu, mais uma vez, que é ver o bem de Pardinho, que se a gente tiver que se aliar a pessoas do bem, até falando isso quando teve a aliança do prefeito atual com o vice atual, que é o Rildo, eu falo para você, foi ali, você viu, você me entrevistou os dois, dias depois, juntou. Eu já anunciei lá que o Raul seria candidato a vice, o Raul fez o anúncio dele. Nesse anúncio do Raul, o Cristiano é candidato, tem um vice, já tem uma chapa e nós estamos aqui, não tem vice, vamos juntar. Dentro disso se uniram. Mas hoje, eu sou sincero, eu abri o diálogo a todos os outros de novo.
Então tem lá o Napoleão Corulli, que já foi vice-prefeito e estava se colocando como pré-candidato. Eu abri o diálogo para ele. Falei, Napoleão, o senhor vai voltar? Rildo, ainda não cheguei, a gente se encontra, inclusive fui cortar o cabelo esses dias, ele estava lá no salão, cumprimento, conversa. A única coisa que eu digo para você, Frajola, eu não consigo, não tenho nada contra a pessoa, porque para você ter alguma coisa contra também para falar, você tem que conhecer um pouco da pessoa. Eu não conheço nem intimamente o prefeito, não é meu amigo pessoal, a gente vê que sempre que passa dá oi. Então quer dizer, pelo menos isso daí ele mantém. Mas como gestor provou que aquilo que a gente falava, quando ele fugiu dos debates, quando ele não quis dialogar e debater projeto comigo na eleição passada, ele está provando que ele não consegue executar. Isso daí já ficou notório. Eu não sento na mesa com ele, não por maldade. É porque não tem como, Frajola. Como que você vai sentar na mesa? Se o cara não consegue tocar a confiança que o povo deu para ele, quem é eu como político para dar minha confiança a ele? Mas dos outros agentes políticos, estou à disposição. O Sérgio Vieira, como você falou, o Sérgio me apoiou na minha campanha. O Sérgio foi um apoiador, me ajudou a elaborar material, uma pessoa que tem meu respeito. O Napoleão Corulli, ele não me apoiou, abriu o diálogo, estamos conversando. Podemos ter uma aliança aí. Então, quer dizer, eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Primeiro, dialogar, pensar no futuro. Essa história que está rolando agora em Pardim, o próprio pastor Toninho, que é o presidente da Câmara hoje. Esses dias nós tivemos uma conversa calorosa na casa dele, ele e a esposa dele. Eles têm um pensamento da presidência da Câmara, como que rolou. O Toninho não chegou pela mão dos vereadores que votaram em mim. Né? O Fernando Sucuri colocou o nome à disposição, ele se sentiu magoado, o direito dele se sentir magoado, a gente conversou, tentamos pôr o pingo nos i. Se ele não estiver no meu grupo político na próxima eleição, vou respeitar do mesmo jeito, como as pessoas têm que respeitar outros que não eram do meu grupo político a vir com a gente. Então quer dizer, é uma soma de esforço, uma soma de pessoas que querem trazer de volta desenvolvimento, trazer a paz, trazer esperança. Frajola, nos mandatos do Dito Cufião que eu acompanhei, ganhava a eleição você fala, pô, perdemos a eleição, pega a mala, vamos para casa e vamos ver onde errou. Aí chegava outro pleito, lá na rua, fervorosamente, pedindo voto para os nossos candidatos. Mas hoje eu vejo um mandato que não acabou a eleição, Frajola. Entendeu? Eu nem gosto, você pode entrar na minha rede social, eu nunca faço postagem incitando a população a brigar, olha só, tivesse votado em mim, não faço, porque o pleito vai chegar, não adianta a gente falar que vai fazer agora. Não sou eu que estou lá, não é outros pré-candidatos que podem surgir que estão lá na cadeira, é o prefeito, você sabe disso. A gente pode conseguir uma verba aqui, uma verba ali, mas não é isso que vai mudar. Precisa dele para executar, não é verdade? Então eu acho que assim, estamos dialogando, estou aberto ao diálogo com todas as lideranças, né? Falei até num canal que tem da nossa cidade lá, que é a da Elaine Abramides, ela falou, mas então você não senta na mesa? Eu falei, eu vou falar uma coisa para você, Elaine, e vou repetir aqui, Frajola. Se hoje o Zé Luiz chegasse e falar, Cristiano, não sou candidato mais, vou terminar o mandato, não sou candidato. Eu dou meu voto para você, eu não vou falar para você que eu não quero, porque o voto vale. Mas falar que eu quero que ele ande abraçado de mão dada, não quero, eu não acredito no que ele faz. Entendeu? Eu não acredito que ele possa trazer credibilidade. Agora, se o cara for lá quietinho e votar na urna, quem sou eu para impedir? Aí é um exercício da democracia. Né? Mas dizer que eu quero que ele ande, que ele faça projeto comigo, eu não quero. Porque se eu quisesse, eu tinha apoiado ele lá atrás e não disputado. Mas estou aberto aos outros políticos da cidade, novas lideranças, como você falou do Sérgio. O Sérgio nunca disputou eleição, ele já me apoiou, agora na última eleição, apoiou o Dito, ele já apoiou o Napoleão Corulli, já apoiou o finado Fião. Então ele sempre esteve atuando, apoiou naquela época de 2004 a Daniela, que era uma candidata do PT, ele apoiou a Daniela. Então o que acontece? A gente sabe que ele é uma liderança lá dentro do município. Ele é um líder comunitário, ele consegue mobilizar o pessoal, mas eu acho que a gente tem que ter esse senso de humildade. Lógico, eu estou falando aqui, eu já tenho um grupo político, quando eu falo de senso de humildade é o seguinte, é que eu não sou um pré-candidato de mim mesmo, Frajola. Eu tenho várias pessoas ao meu entorno que falaram, Cris, vai, que a gente tá junto. Então, quer dizer, por isso eu coloquei mais uma vez e estou aqui falando de ser pré-candidato. Quero ver o melhor de Pardim. Acredito que sou uma ponte para unir boas lideranças políticas e pessoas de bem da sociedade para um novo projeto político. Mas tem a pesquisa eleitoral que fala também. A gente vai fazer pesquisa eleitoral, graças a Deus a gente vê que no boca a boca a gente vê que a gente está bem, amigos chegam felizes. Da política o cara fica até feliz, chegando perto da política. Cris, fulano falou que não votou, mas agora está com a gente. Então quer dizer, o nosso nome está lá com o povo. A gente é um ponto de esperança para a nossa população e é isso que a população vê. Eu não parei de atuar, Frajola. Eu continuo trabalhando, continuo procurando conhecimento para a hora que, se Deus permitir, lógico que primeiro é Ele,
Deus permitindo, o povo confiando, a gente entrega trabalho e bons resultados. E isso depende de boas uniões. Então estou aberto à conversa com todo mundo, com exceção aí ao atual prefeito, que infelizmente jogou a confiança de quem confiou nele no ralo. Então, quero mandar um abraço também para meu amigo João Batista. João Batista está acompanhando a gente, obrigado aí pelo carinho. E a gente vê muito essa questão que o Cristiano acabou de falar, sobre confiança, sobre história, sobre pessoas que a gente se une, né? Olha o que a gente tem visto aí, rapaz. O cara falou, o cara foi lá e viu que não funcionou, viu que o outro traiu a confiança do povo, e depois o cara vai lá e se une com o cidadão só para chegar ao poder. Então a gente vê muito isso na nossa região. Então, o que as pessoas têm que entender é isso, que não pode ser um projeto pessoal. Tem que ter um histórico de servir, tem que ser um histórico que a pessoa não está ali só para chegar no cargo. Ela já percorreu um caminho, ela tem ideias, tem propostas, tem pessoas que acompanham essas ideias, essas propostas, tem pessoas que contribuem para que isso ocorra, que se colocam à disposição. Mas na política a gente vê de tudo, né? Vê até isso, o cara que se traiu o povo. Não vai trair você que é candidato, não vai trair você que é apenas uma liderança política, se ele não respeitou o mais sagrado que foi o voto que ele teve ali dos cidadãos, do pai de família, do cidadãozinho ali do sítio, que saiu, foi lá, depositou as esperanças de dias melhores nele. Será que ele não vai trair você simplesmente por um compromisso político? Então as pessoas têm que entender isso. Agora, Cris, nessa questão hoje, depois de viver gestões do passado, gestões que brigavam para produzir mais, depois de ver essa gestão desastrosa, que não consegue nem realizar o que se tem conquistado, ou que já encontrou lá, hoje, para diferenciar Pardinho, além de ser essa ponte que você acabou de dizer, para novas lideranças, para a união de novas lideranças. O que você entende que Pardinho, que você poderia ser útil para Pardinho hoje? Eu lembro quando você deu entrevista para mim, você falou, olha, vai ser difícil suceder o Lito Rocha. Vem ele e Fião. Hoje, se eu te fizer essa pergunta, não vai ser tão difícil, porque esses 3 anos já estão parados. O que você poderia fazer de diferente, Cris? É isso, Frajola, é que nem eu falei, não seria fácil suceder lá os mandatos do Dito, não seria fácil suceder os mandatos do Fião, até porque tinha toda essa história, que é o que você salientou aí, né? Sempre foi aquela disputa de quem faz mais. Nessa disputa de quem faz mais, sempre fica difícil você fazer a sucessão de alguém. Mas hoje, dentro do que está acontecendo no município, eu acho que, primeiro de tudo, imperar o diálogo, né? Eu vejo os vereadores, né? Você vê a atuação lá mais fervorosa do Fernando, do Guaçu, do vereador Aires, do próprio pastor Toninho, do Rodrigo Costa, o Joel Neto, né? Aí a gente sabe que tem alguns vereadores, até não quero citar aqui, mas teve um que teve um problema pessoal aí, vamos dizer assim, lamento profundamente, aí o vereador Renan perdeu recentemente a namorada, isso daí transpassa a política, é uma coisa que é uma questão sentimental dele, perder ali uma pessoa que está próxima, que é companheira, isso daí não pode se levar para o campo político. Tem lá o vereador Diego, fala pouco na Câmara, ou quase nem fala, mas a gente, que nem eu falei, às vezes ele atende a base dele, né? Então, assim, a gente vê que o trabalho que eles estão fazendo, o próprio vereador Marcelo está na área da saúde, uma área que é difícil. Então eu falo para você assim, o que a gente tem que fazer? Primeiro, né, a gente não sabe quem são os vereadores que vão ser eleitos, mas caso a gente seja eleito, primeiro, pôr esse ponto de paz, esse ponto de união, essa proximidade que eu estou tendo lá de conversa com um parceiro que pode chegar a ser nosso futuro vice-prefeito na nossa chapa, já é isso. Ele simboliza um grupo de oposição quando eu estava com o Dito. E a gente já está tendo esse diálogo, por quê? Porque a gente, como filho de Pardinho, a gente está vendo que as coisas não podem continuar do jeito que está. Ali não tem mais quem é de um, quem é de outro. Ali a gente tem que lutar pela sociedade. Então, o primeiro ponto, ganhando a eleição, faz um balanço da prefeitura, vê como ela vai estar. Eu estou acreditando, tristemente, Frajola, que nós vamos encontrar uma terra arrasada, uma situação que é lamentável pelo que a gente ouve falar. Espero que não. Nosso orçamento em Pardinho, da época que eu fui vereador para hoje, subiu.
ele aumentou o orçamento, então a renda per capita de Pardinho por habitante não é ruim. Porém, a gente vê que as coisas sem planejamento. Quer dizer, você tem dinheiro para executar tal coisa, mas chega no meio do caminho e já não tem mais. Mas por quê? Isso é falta de administração. É falta de gerir o dinheiro público com responsabilidade. Onde todo mundo manda, né, fica difícil. Então, quer dizer, tem que ter ali, lógico. Ó, você é meu cargo de confiança nisso. Tá, mas senta aqui, vamos fazer a conta. Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Aí você vê lá os vereadores na sessão falando de um orçamento de um veículo que supostamente foi fazer uma viagem e acabou acontecendo uma fatalidade, um acidente, que orçaram dentro do município, valorização da mão de obra local, com o preço mais baixo e leva na cidade vizinha para fazer num preço superfaturado. Isso é gestão? Isso é responsabilidade com o dinheiro público? Não é. Então, quer dizer, a atuação dos vereadores hoje é, primeiro, se vencer a eleição, se Deus quiser, no próximo pleito, chegar a chamar a Câmara de Vereadores, ter responsabilidade, falar, pessoal, independente do lado que foi eleito, vamos ter um ponto de divergência, porque tem que respeitar, os poderes são distintos. Não é porque eu sou prefeito ou ganho o título de prefeito do povo que eu sou superior aos vereadores, pelo contrário. Né? É sadio da disputa, ganha um prefeito. Mas os vereadores são 9, cada um tem uma cabeça. Vamos chegar e vamos sentar num consenso, respeitar eles. Se o cara está fiscalizando e apontando para você que tem alguma coisa, às vezes passou aos seus olhos ali despercebido, mas ele não está falando para fazer bonito. Ele está falando porque é a função dele fiscalizar. E isso pode servir de alerta. Eu acho que quando tem o diálogo e a harmonia entre os dois poderes, você caminha melhor. Então, quer dizer, o vereador, às vezes, de situação como eu fui, está ali no dia a dia, às vezes acaba errando junto, mas o cara que é opositor e cobra, tem que ver por que ele está cobrando, Frajola. Se ele está cobrando, alguma coisa tem. Ou alguém chegou nele e falou, ou tem alguma coisa errada, e a hora que apontar, tem que pegar, sentar com paz, com harmonia, sentar, dialogar e falar, opa, pera lá, estava errado mesmo, vamos corrigir. E se não tiver errado, for só mera politicagem, aí você vai para o embate. Aí você vai para o embate. Falou, cidadão, é o seguinte, aí você está querendo se promover politicamente, isso daí não vai dar. Né? A gente defendia na gestão, na minha eleição passada, e vou defender no futuro, o Pardinho precisa de uma reforma administrativa. Né? Nós temos um quadro de servidores, pessoas honestas, honradas, que a oposição sempre quer jogar alguma coisa contra mim, que eu sou contra, pelo contrário, estou aqui para dizer para você, 2 mulheres importantíssimas na minha vida são servidoras públicas, eu tenho profundo respeito. Uma deu a vida para mim, que é minha mãe, e a outra é minha mulher, que pode ser aí, se Deus permitir, a futura mãe dos meus filhos. Se eu achar que 2 pessoas dessa não têm valor, aí eu não mereço respeito de ninguém. Então, deixar aqui meus cumprimentos a todos os servidores públicos da nossa cidade, eles precisam de respeito. Foi prometido um mundo e um fundo para o servidor público, hoje a gente vê que é alguns privilegiados que tem lá. Entendeu? Eu acho que é alguns que vão lá e dão uma curtidinha no Facebook, na página da prefeitura ou na própria página do prefeito, e aí acaba tendo benefício. E não é isso, o benefício, ninguém vai ficar bravo, Frajola, se você ganha um salário X alto. Desde que ele olhe para o dele e fala, não, mas o meu está sendo honrado também. Se o cara está ali naquela função e a função vale aquilo, ninguém vai brigar. Acho que você concorda, acho que quase todo mundo concorda com isso. Agora você olha lá, você rala, trabalha, luta pelo município, dedica a sua vida, porque o servidor público ele dedica a vida. Eu falo que entra prefeito, sai prefeito, quem faz a história do município é o servidor. O cara tá lá, trabalhando arduamente, e de repente o outro passa folgadão lá só na boa, indo embora do jeito que quer, usando do jeito que quer e ganhando um rio de dinheiro. O cara fala, pô, que valor que eu tenho? Já eu acho que uma falta de compromisso que foi feito que não teve. Então é isso, Frajola. E N situações. Questão da moradia, Pardinho chegou no começo da gestão, quase 6 meses de luta, Frajola, para colocar luz no conjunto habitacional. Entendeu? A CDHU era uma parceira do município que queria contribuir com isso. Né? Você pega na saúde, como eu falei para você, tem várias pessoas batendo no meu portão. E não é com maldade. Talvez esteja vendo um fio de esperança na gente, mas eu não consigo ajudar todo mundo. Porque falta medicamento básico. O servidor está com medo de falar, porque aqui eu vou falar de forma geral, não estou expondo um só. Eu sei que está faltando papel higiênico no banheiro do hospital para o servidor usar, no banheiro de creche. Aí é culpa do diretor da creche? É culpa do diretor do hospital? Não é. Quem que gera isso daí? Eu tenho comigo, Frajola, algumas pessoas perguntou, vou deixar uma reflexão aqui para o povo de Pardinho. Eu gostaria muito que desse certo, mesmo que fosse esse ano e pouco que falta. Porque eu acho que o povo vai saber escolher na próxima eleição um bom projeto, um bom candidato, e assim estou me colocado como pré-candidato. Mas esse ano e meio é o cara que está lá. Né? Se ele ficar lá esse ano e meio, eu ainda tinha esperança que fizesse pelo menos um pouco para o povo.
E eu deixei uma reflexão para uns amigos particulares meus, eu vou deixar de forma pública hoje. Falei pro cara, vamos fazer um raciocínio se você achar que o cara vai dar certo. Falei, se o cara chega lá no hospital mal do coração, o médico foi um diagnóstico dele ao coração, vê um coração transplantado no helicóptero lá do Amazonas, aqui em Pardinho, põe no cara, o cara vive. Ou o fulano tá vivendo em mim aqui. O cara tá ruim do pulmão, tem pulmão artificial. O rim, o cara tá ruim, a mulher vai lá, é compatível. É a mulher que Deus mandou pra mim mesmo. Essa mulher salvou minha vida, vai dar o rim dela pra mim. E N órgãos. A única coisa que não dá certo, Forjão, é o dia que o caboclo chega pra você e fala, infelizmente o seu parente aí teve morte cerebral. Em Pardinho tá acontecendo isso. O cérebro do negócio não funciona. Ele não gosta do que ele faz. Ele não gosta de gestão, ele não gosta de fazer gestão, ele não gosta de povo. Deu morte cerebral no negócio lá. Não adianta os outros órgãos funcionar. Eles até tocam, mas não faz mais nada porque o cérebro não manda reação para eles. É uma parábola que eu criei para alguns amigos lá e é isso que está acontecendo. Mas quem sofre depois na ponta é o nosso povo. E aquela coisa é a realidade de Pardinho também. É, o nosso povo lá sofre. Então nós estamos ouvindo aí meu amigo Cristiano Camargo, ali da cidade de Pardinho, ele que é pré-candidato a prefeito. E eu quero deixar claro aqui que o espaço está aberto tanto para o Rildo, né, que eu tenho um apreço grande pelo Rildo, o espaço está aberto para ele, caso ele confirme sua pré-candidatura. O espaço está aberto para o Sérgio ou para qualquer outro ali de grupo que venha se colocar como pré-candidato, assim como continua aberto para o prefeito. O prefeito, nós só conseguimos falar com ele na campanha, na eleição, eu consegui falar uma vez com ele, né? E depois disso nós não conseguimos falar nunca mais com o homem. Rapaz. O homem corre de entrevista igual o capeta corre da cruz. Rapaz. O homem não quer falar de jeito nenhum, do mesmo jeito que não atende às demandas da população, do mesmo jeito que não é o cérebro da administração, do mesmo jeito que não atende as demandas levadas pelos vereadores, do mesmo jeito que não executa os recursos que foram destinados pelos deputados. Então, desse mesmo jeito que ele foge à luta, ele também foge de dar explicações. Tá? Do mesmo jeito que ele fugiu dos debates lá na política, eu lembro que estavam programados os debates, ele não se colocou à disposição para esses debates, e por isso, né, que a gente está vendo hoje Pardinho sendo essa vergonha regional administrativamente, não pelo seu povo, que o povo de Pardinho é um povo ordeiro, um povo hospitaleiro e um povo que confiou, né, em um novo horizonte. Pena que ficou nebuloso esse novo horizonte, né? Mas, como também é um dito popular, né, não há mal que dure para sempre, né? Então a expectativa, todos têm direito de errar, mas permanecer no erro aí já é difícil, né? Então a gente espera que não só Pardinho, mas tantos outros aí que foram ludibriados, né, que possam aí estar se colocando, né, de pé novamente e que venha aí trazer o melhor para usufruir, né, para que o seu povo possa usufruir de serviço. Cristiano, quero agradecer. Tenho certeza que daqui até a campanha nós vamos ter muito bate-papo, né? Vamos ter muitas oportunidades da gente estar expondo aqui aquilo que você pensa, aquilo que você pretende se colocar à disposição, da população, projetos, propostas que poderão ser modificadas ao longo do caminho, porque às vezes a ideia nossa, sua ideia, uma proposta sua, às vezes não é aquilo que a pessoa espera receber e ela vai te sugerir, porque ela está vivendo aquela situação. Então ela vai te sugerir que melhore daquela forma e eu tenho certeza que você é aberto para isso, por isso que você se colocou à disposição aí para se reunir com várias outras lideranças, exceto aquela que não tem funcionado, que a gente não pode colher de alguém que já está sendo reprovado, né? Então, eu tenho certeza que várias oportunidades nós teremos e quem vai ganhar com isso é a população, que vai ter a oportunidade de discutir, de pedir para que seja readequada essas propostas, né? Que melhore essas propostas e assim é o que nós esperamos, que a população tenha essa oportunidade de participar e opção de escolha. E tenho certeza
que vai saber escolher, porque Pardinho não merece continuar sendo essa referência negativa em nossa região administrativamente. Então, um abraço para você, obrigado aí pela participação e sinta-se à vontade para outras considerações e aquilo que você queira aí que chegue a ter a população de Pardinho. Frajola, mais uma vez agradecer a oportunidade que você está me dando aqui no seu estúdio na cidade de Conchas, do nosso Informativa, toda a sua equipe aqui, pedir desculpa de alguma coisa aí que a gente venha ter falhado, mas assim, deixar esse sentimento de esperança para o nosso povo de Pardinho. Nós sabemos que a eleição ela vai e ela vem, e aí a gente, como eu te falei, eu defendo isso. Nós que somos pessoas públicas temos talvez a obrigação de colocar o nosso nome à disposição para que o povo escolha. E é isso que eu quero deixar. Estou aberto às lideranças políticas, principalmente à nossa população, tenho ouvido muito a população daquilo que eles anseiam, daquilo que eles querem, daquilo que eles esperam que possa ser feito por Pardinho. Como eu falei para você dos pardinhenses de nascença, que já nasceram e vivem lá a vida toda, eu tenho conhecido muita gente que como eu falei, que a gente tem que respeitar mais ainda, que escolheu Pardinho para viver. Como eu falei agora há pouquinho, tem um mundo para escolheu viver com a gente, então a gente precisa respeitar. Inclusive, Frajola, já tem muita gente boa me procurando, conversando comigo sobre política, falando que quer ser pré-candidato a vereador, para poder ajudar, porque chegou no Pardinho no momento que o dito estava saindo e agora viveu essa gestão e já está sentindo o sentimento de poder emprestar o nome para a sociedade para poder ajudar a transformar, isso é bacana. Então estou à disposição, tem muita gente boa chegando no nosso Ninho Verde 2, no Serra Italiana, no Vale da Castela, no Maristela, na nossa área rural, muitas pessoas empreendendo com o turismo rural, né, no nosso querido bairro Campos Elíseos, e aí no centro da nossa cidade de Pardinho, que eu falei na última eleição, até coloquei como bordão lá da coligação, que era a terra do nosso coração, mas é do meu coração, mas eu acho que a gente tem que modificar isso daí. Não é só do meu, não, é do nosso coração. A gente vê o sentimento seu como uma pessoa que é ligada na região toda nossa, que fala do sentimento de tristeza e ouve o mesmo que eu ouço, que quando vai na cidade vizinha não ouve mais coisa boa de Pardinho, pelo contrário. Esqueceram um pouco, né, que Pardinho é a terra do melhor queijo do mundo, que tem os melhores cafés, que o turismo tem se desenvolvido, que tem tanta gente trabalhadora e que quer ver o progresso de Pardinho. Por simplesmente ter um só que ludibriou e enganou uma parte da população dizendo que seria aquele que transformaria para melhor. Mas é isso, Frajola, agradecer, estou aberto aí a outros convites, quando você me convidou, não hesitei de estar aqui, assim como não vou hesitar de estar em outros canais aí, como foi no passado, quando vereador, como presidente da Câmara, como candidato na época, e vai ser assim novamente, sempre à disposição para poder falar e divulgar aquilo que tem de bom na nossa cidade. Porque como você falou, acho que esse mal aí não dura muito e ele tem prazo para se encerrar, se Deus quiser, e que traga união e esperança para o nosso povo de Pardinho. Eu quero ser essa ponte junto de outras lideranças. Maravilha, então tivemos aí a grata satisfação de ter a participação do Cristiano Camargo, republicano, que certamente aí já se colocou à disposição como pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. E você, se você é de Pardinho, se você também tem essa pretensão, nos procure. Só entrar em contato com a gente, o espaço vai estar aberto, inclusive para o prefeito, tá? E não só de Pardinho, mas de todas as cidades da nossa região. Já temos aí vários outros amigos agendados, né? Temos ali também na cidade de Bofete, que eu até quase que ia esquecendo, na cidade de Bofete já existe aí 4 nomes ali que são sugeridos como pré-candidatos, né? Nós temos ali o advogado, o Márcio Cordeiro, que já confirmou para a gente que é pré-candidato, colocou o seu nome como pré-candidato. Já tivemos falando aqui com o Toninho da Baronesa, na semana passada, falou com a gente, colocou o seu nome como pré-candidato. Dentro do grupo do Toninho ali, ele mesmo falou, tem o vereador Dalto, que faz parte do mesmo grupo, e a gente percebeu ali, entre linhas, que independente se escolher o Toninho ou o Dalto, o Toninho abre mão, está junto, mas ali dentro do Republicanos, ali dentro do grupo do prefeito, o Toninho deixou claro que sairia ali como candidato, ele ou o Dalto, e já se colocou à disposição a ter, no caso, se o Dalto for escolhido. Outro nome que já é conhecido de todos, que já foi candidato, inclusive, é o Carlinhos do Carmo, vereador, e que já se colocou como pré-candidato, também vai estar aqui com a gente, falando para você que acompanha o nosso informativo. O Márcio Cordeiro também já se comprometeu a estar aqui conosco.
E assim como o Tiago Pinheiro, uma nova liderança que vem surgindo ali em Bofete. Nós tivemos aí o prazer de conhecer o Tiago, um jovem ali comerciante, né? E que se colocou à disposição, vai colocar seu nome aí na política, né? Como pré-candidato, e em breve também estará conosco aqui falando, e é isso que precisa. As pessoas precisam se mobilizar. As pessoas, o porquê que as pessoas falam, isso aí são os coronéis da política, são os macacos velhos da política. Sabe por que isso ocorre? Sabe por que as pessoas elas se perpetuam? Porque não aparecem novas lideranças. Então é preciso que apareça. Para a gente discutir, para a gente reclamar, a gente tem que se colocar à disposição para fazer. Então como que eu vou só criticar, aquele lá não sabe, não faz se eu não me coloco à disposição? Ele não sabe fazer, mas eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui, já que ele não fez, eu faço. E pronto, e assim que deve andar. Agora o que não pode é a gente não concordar com o que está lá, mas eu não quero me meter. Eu não quero saber de política. Se você não quer saber de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Tá? E às vezes, aquele que gosta não tem os mesmos ideais seus, não tem os mesmos propósitos seus, e acaba acontecendo o que aconteceu em Pardinho, simplesmente por ser. Então não é o legal. As pessoas merecem mais respeito, o seu voto merece mais respeito, e você tem que entender que o seu voto traz consequências, não só para você, mas traz consequências para uma cidade inteira. Então por isso que nós temos que pensar muito na hora de depositar o nosso voto, para depois não ter esse negócio de ficar aí reclamando, né? Vai ter que passar os 4 anos, vai sofrer os 4 anos, beleza? Um abraço a todos, obrigado aí pela participação de todos, você que compartilhou, você que vai compartilhar, o pessoal que vai nos assistir agora, o vídeo que vai ficar à disposição, né? Seja no Facebook ou no YouTube. Então vocês aí que acompanham depois desse horário nosso ao vivo, o nosso muito obrigado. Na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um candidato. Um abraço a todos e até qualquer momento que o fato justificar a nossa participação.